Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso LGPD na Prática, o passo a passo para o desenvolvimento e a implementação de um programa de privacidade e proteção de dados. Na aula de hoje, então, nós iniciaremos o passo 2. O passo 2 ele se inicia o processo de desenvolvimento de um sistema de gestão de proteção de dados, que é o DPMS, e nós vamos trabalhar especificamente nessa aula com a etapa 1, que é a etapa de preparação. Bom, criando então um sistema de gestão de privacidade e proteção de dados. Quando a gente fala em sistema de gestão de privacidade e proteção de dados, nós estamos falando principalmente em um sistema onde que nós iremos gerenciar todos os dados da organização com o intuito principalmente, de minimizar os riscos desses dados pessoais que nós temos armazenados, e efetivamente aplicar todos os controles e procedimentos possíveis de segurança. Tá? Então, o objetivo principal do DPMS é gerenciar melhor os dados da organização, mitigar os riscos usuais de proteção de dados e privacidade da coleta e processamento dos dados pessoais. Os dados pessoais hoje, os dados corporativos, que são da nossa organização, eles estão em risco muito por conta dos funcionários negligentes, muitas vezes alguns funcionários que têm um nível elevado de acesso, alguns parceiros, alguns consultores, tá? Então esses dados, todos esses fatores tragam um maior risco para principalmente a proteção desses dados, tá? O sistema DPMS ele é dividido em 5 etapas. Hoje nós vamos trabalhar aqui nessa aula com a etapa 1, que é a etapa de preparação. Mas nós temos então a etapa 1, que é a preparação. Então é preparar a nossa organização para o tema de privacidade. Tá? A etapa número 2 é a organização. Ele visa estabelecer estruturas, mecanismos operacionais para a nossa necessidade de privacidade e proteção de dados. A fase 3, a etapa 3, é a implementação. A implementação ela visa desenvolver e implementar métodos e controles específicos de privacidade e proteção de dados. A etapa 4 é a etapa de governança, onde visa estabelecer mecanismos de governança de privacidade, onde será monitorado o controle e verificado se todos os aspectos que foram levantados estão sendo cumpridos. E por último nós temos a etapa de avaliação, onde visa avaliar melhor todos os aspectos específicos de privacidade e proteção de dados e também fazer uma melhoria contínua onde que esse sistema de gestão de privacidade e proteção de dados ele vai ser sempre atualizado e melhorado constantemente. A fase então número 1, certo? Que é a primeira, é a etapa de preparação. Essa fase de preparação, normalmente o que a gente faz? Analisa a proteção de dados, a privacidade, principalmente requisitos e necessidades que possam afetar a nossa organização, quais leis podem afetar, coletar essas leis, estabelecer um plano de ação para a gente implementar, gerenciar os dados pessoais e avaliar. Então, a fase número 1 de preparação, ela é constituída por essas 6 etapas que vocês estão vendo no documento, na apresentação de vocês. Então a etapa número 1 é a mobilização inicial, a 2 é conduzir a avaliação inicial de privacidade, a 3 elaborar um diagnóstico detalhado dos dados pessoais, executar um inventário de dados pessoais, estabelecer a governança do programa de privacidade e proteção de dados e por último elaborar então um plano de implementação. Então nós temos todas essas fases todas essas etapas estão dentro da fase 1, que é a preparação. Tá? Seguindo aqui então, nós vamos então para a etapa número 1 da fase de preparação, que é a mobilização inicial. O que é a mobilização inicial? Nós já falamos muito aqui principalmente sobre mobilização inicial. A mobilização inicial ela visa principalmente a gente fazer um trabalho principalmente onde que a gente alcance todos os escopos de todas as áreas de negócios possível que tratam dados pessoais. Então, seja na coleta, no armazenamento, processamento, transferência, ou se recebem dados de titulares como clientes, consumidores, funcionários, prospects, e entre outros.
Então, o principal desafio nessa etapa é a mudança cultural da organização, é a mudança de ideia, principalmente dos colaboradores, da autodireção. Todos precisam estar engajados dentro desse programa de privacidade e proteção de dados. Outro principal desafio é onde os executivos não têm ainda uma visão clara do que é a LGPD e o que ela pode afetar a organização. Então, muitas vezes, vocês vão se deparar, vocês que vão fazer o trabalho de implementação de um SGPD dentro de uma organização, vocês vão se deparar com gerentes, com alta direção, onde eles não têm esse engajamento, onde eles não conhecem, né, e não vão dar, talvez, a devida importância nesse primeiro momento. Então, vocês vão se deparar com uma falta de apoio muito grande da alta direção nesse programa de um sistema de gestão de proteção de dados, tá? Então, podem ficar tranquilos, é normal, a grande maioria das organizações dessa forma que se inicia, tá? Mas vocês precisam estar preparados para essa primeira mobilização, tá? Então, nesse cenário, você precisa ter um embasamento jurídico, teórico, de procedimentos, de práticas de segurança da informação muito grande. Porque qualquer tipo de questionamento que vocês venham a ter nessa reunião de mobilização inicial, a gente chama de reunião porque realmente é necessário que se faça uma reunião inicial, tá? Para debater o assunto. É necessário que envolva todas as áreas de negócio. Vocês envolvam então a área de financeiro, o RH, o marketing, controladoria, auditoria, comercial, compras. Todas essas áreas elas precisam ser envolvidas. Então, elenquem pessoas, ou se propriamente o gerente de cada área, né, queira participar, e elenque todas essas pessoas para que todas elas participem realmente dessa primeira mobilização, tá? Na mobilização inicial é necessário definir uma estrutura de governança mínima, tá? Então, o que deve ser feito? A gente precisa formar um comitê executivo de privacidade e proteção de dados. Então, essas pessoas, como eu comentei para vocês, né? Os gerentes das áreas de negócios, os usuários chaves que vocês queiram convidar para participar dessa mobilização inicial, é necessário que eles façam também parte desse comitê executivo de privacidade e proteção de dados. Nomear um DPO, então o Data Protection Officer, né? Ele que vai ser o canal de comunicação com a autoridade supervisora, com os titulares dos dados, tá? A formação desse grupo inicial de trabalho, então um grupo inicial de trabalho ele deve ter a presença do jurídico, a área de compliance ou auditoria, segurança da informação e o DPO. E também, por fim, para fechar essa primeira etapa de mobilização, treinamento com a equipe de projeto. Então, toda a nossa equipe que vai trabalhar no projeto, o comitê e o grupo de trabalho, todos eles precisam passar por treinamentos referente ao assunto de privacidade e proteção de dados e também a Lei Geral de Proteção de Dados. Baseado, então, nessa mobilização inicial, o time do projeto já estará o escopo definido. Então, cada um já terá ciência que fará parte desse grupo de trabalho, né? E lá na frente nós vamos ver as responsabilidades de cada um. A segunda etapa dentro da fase de preparação é conduzir uma avaliação de privacidade. Nessa avaliação inicial que a gente vai fazer, a gente vai precisar compreender os impactos dos regulamentos, das normas que elas podem ter perante a nossa organização, tá? Nessa etapa será detalhado como executar uma avaliação do cenário atual de privacidade e proteção de dados da sua organização. Atentar que nessa etapa você deve possuir pouca informação sobre o atual cenário da organização, ou quase nenhuma, né? Vamos dizer que você chegou agora na organização ou faz pouco tempo, né? E você vai ser o DPO, encarregado de dados da organização. Muitas vezes você vai ter pouco conhecimento de quais dados que são tratados, de que forma. Então, essa avaliação inicial nós vamos precisar de um apoio muito grande das áreas de negócio, tá? Então, como eu coloquei aqui também, a grande parte dos executivos e gestores eles não ainda estão sensibilizados e conceitualizados também sobre os requerimentos da LGPD, tá?
O entendimento profundo das operações da empresa e de suas particularidades e cultura interna é essencial. Então, você conhecer os processos da organização, suas particularidades, né? Que toda organização tem uma particularidade em específico que muitas vezes você não pode engessar aquele processo, ou você tem que tratar de uma outra forma, né? E também é cultura, né? Cultura é um embasamento muito forte. É muito difícil você mudar a cultura da noite para o dia, né? Claro que você vai fazer todo um trabalho junto com as áreas de negócio para que isso se dissemine por toda a organização e que todos tenham um engajamento forte em privacidade e proteção de dados, e também que eles assimilem, né, a importância de tudo isso para a organização e propriamente até para os próprios colaboradores, né, porque querendo ou não eles têm dados pessoais que são coletados pela própria organização. Nessa etapa, pessoal, nós precisamos identificar alguns pontos de riscos e endereçar nas seguintes etapas, que é o quê? Realizar uma análise de prontidão e conscientização da organização em relação à privacidade e proteção de dados. O que é essa análise, galera? É realmente a gente fazer uma análise e mapear nas áreas de negócio. Tipo, eu vou lá no setor contábil e vou fazer uma entrevista com todos os colaboradores para a gente tentar detectar, né, através de respostas que eles vão dar às perguntas, né? Você pode fazer um questionário mesmo sobre privacidade e proteção de dados com algumas perguntas, e através das respostas deles a gente vai ver o nível de maturidade que cada um tem. Mapear e analisar as atuais leis de privacidade e proteção de dados. Então a gente vai ter que mapear a LGPD, o Código de Defesa do Consumidor, o Bacen, o Procon, o Marco Civil da Internet, entre outros, né? Caso a gente tenha também negociação com clientes fora do país, na Europa, nós vamos ter que conhecer da GDPR. Então, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão mapear essas legislações, ver o que cada uma faz, que tipo de dados são tratados, quais são as sanções e qual é o principal objetivo de cada uma delas. Isso precisa ser descrito, tá? Vocês podem elaborar um artefato e escrever resumidamente. Vocês podem fazer uma tabela, colocando, né, esses regulamentos e destacando todos os pontos de cada um deles. Observar na organização quem que envia dados pessoais sensíveis para a sua organização, fora da organização, como, por exemplo, eu envio para agências bancárias, a agência bancária me envia de volta, organizações de crédito, consumidores, candidatos de emprego. Então vocês têm que fazer uma avaliação e observar tanto quem está enviando da sua organização para fora ou de fora para dentro, tá? Fazer esse mapeamento, quem são as pessoas que enviam, quais são essas organizações, quem são os consumidores e assim por diante. E gravar os resultados em um relatório de análise e privacidade de proteção de dados. Então vocês podem pegar um modelo parecido com esse que eu anexei para vocês, da política de proteção de dados, tá? E a partir desse documento vocês podem fazer uma tabela, colocar o item ali referente à análise das atuais leis e regulamentos, e toda essa análise vocês podem fazer num arquivo só, tá? Esse é um arquivo inicial para conduzir uma avaliação de privacidade e proteção. Bom, baseado no levantamento das informações do cenário atual da privacidade, você terá ao final dessa etapa. Então, ao final dessa etapa, a gente vai ter o quê? Os mapas com os macrofluxos do cenário de privacidade de dados, por exemplo, as áreas de marketing, RH, suprimento, os dados que eles enviam para fora ou que eles recebem, mapeamento dos principais riscos, identificação de gaps iniciais, recomendações e ações, documentação dos processos, procedimentos e atividades que possam ser levantadas dessa avaliação inicial. Então vocês vão documentar que processos nessas áreas de negócio, né, não somente essas 3 que eu citei, mas todas as áreas de negócio da organização, que processos, né, que eles têm lá que tratam dados pessoais, né, como que são feitos esses processos. Podem desenhar o macrofluxo deles, procedimentos e outras atividades, né. Nessa primeira avaliação inicial é muito importante fazer esse levantamento. A segunda etapa que a gente tem aqui é elaborar um diagnóstico detalhado, tá? De posse então do cenário inicial de privacidade e proteção de dados e das regulamentações que afetam esse cenário, é hora de realizar workshops para levantar mais detalhes e informações e validar o atual cenário.
Bom, então assim, vocês vão fazer um roteiro nesse diagnóstico que vai ser o seguinte, vocês vão colocar lá, por exemplo, item 1, contexto geral dos dados. Então, os tipos de dados, nós temos dados pessoais, sensíveis, dados pessoais, que volume de dados que a gente tem? Dados pessoais nós temos cerca de tanto, né? Que tecnologias que a gente utiliza, que sistemas que utilizam para processar esses dados. Locais de armazenamento, eu tenho ele armazenado fisicamente, eu tenho ele armazenado digitalmente em banco de dados aqui na minha própria empresa, eu tenho eles na nuvem, num fornecedor tal. Qual que é a origem dos dados? A origem dos dados é um fornecedor terceiro, uma empresa parceira, é o próprio titular dos dados. Compartilho dados com terceiros? Compartilho, quem são esses terceiros? Compartilhamos com tais, tais e tais. Existe transferência internacional de dados? Não existe. Existe sim, eu exporto, então eu mando dados pessoais para algum tipo de pessoa física e assim por diante. Isso tudo tem que ser levantado nesse diagnóstico. Esse é um diagnóstico detalhado, tá, pessoal? É um diagnóstico ainda que a gente vai usar ele logo à frente para fazer um outro artefato. Nós precisamos levantar também nesse diagnóstico ainda base legal de conhecimento, base legal de legítimo interesse, gestão de contrato, política de privacidade, papéis e responsabilidades do controlador e processador, que nós já vamos ver à frente, dados de menores de idade. Eu processo dados, eu trato dados de menores de idade? Sim. Em quais processos? Né? Retenção e expurgo de dados, existe na nossa organização o procedimento de reter dados e fazer o expurgo deles quando a gente tem um número muito grande. Segurança da informação também é um outro quesito muito grande, muito importante aqui nesse diagnóstico, tá? A gente vai falar dos procedimentos, colocar os procedimentos que a gente pode colocar de controle em cada um desses processos que a gente está levantando nesse diagnóstico inicial, tá? Aqui nós vamos ver também, dentro desse diagnóstico detalhado, nós precisamos ter a base legal versus a finalidade, temas específicos das áreas de negócio, dispositivos e locais de armazenamento de dados pessoais, como por exemplo, diretórios de redes, bancos de dados, FTPs, e qualquer outro tipo de locais que a gente tem armazenamento, a gente precisa levantar nesse diagnóstico. Segurança da informação, nós temos política de segurança da informação, nós temos, por exemplo, organização da segurança da informação, segurança de recursos humanos, criptografia, segurança de ambiente. Todos esses aqui são exemplos, tá, de controles e práticas que a gente precisa ter em segurança da informação. Então vocês podem colocar isso no diagnóstico detalhado também. Ao final, então, galera, depois que vocês terminarem esse diagnóstico detalhado desses dados, tá, que a gente colocou aqui, vocês vão precisar fazer o seguinte: vocês vão ter esse relatório mapeado por área de negócio. Então, vocês vão ter lá, área de negócio, suprimentos, trabalham com sistema tal, locais de armazenamento tais, tecnologias tal, que processos que retêm dados pessoais. O processo, por exemplo, de compra de pessoa física. Eu compro um produto que é de uma pessoa física. Como é que é esse processo? Esse processo inicia aqui e termina aqui. Retenção de dados, como que é feita? Né? Então, tudo isso aqui vocês vão ter nesse diagnóstico detalhado por área de negócio. Lembre-se que é um diagnóstico detalhado por área de negócio, tá? Contendo todos esses itens que a gente viu até aqui. Bom, terminando a etapa 3, tá? Dentro da fase de preparação, o diagnóstico detalhado ele é muito importante, tá? Esse diagnóstico ele é o primeiro documento que vocês vão elaborar aqui nesse sistema de gestão de proteção de dados. E ele é importante por quê? Porque a partir desse diagnóstico vocês vão preencher o inventário de dados. O inventário de dados, vocês têm um exemplo aí como recurso da aula de vocês, tá? O que é o inventário de dados? O inventário de dados ele é um desdobramento importante das etapas anteriores que a gente viu, tá? No sentido de confirmar o que foi identificado no diagnóstico. Mas também a gente pode trazer novas informações, como objetivos em entender de forma detalhada a diversidade dos dados, categorizar os dados, mensurar, elaborar um plano de auditoria, confirmar quais bases legais cada categoria de dados vai ter, permitir elaborar planos de ação mais direcionados e efetivos. Então, com o diagnóstico pronto, fica muito fácil de a gente fazer o inventário de dados.
Muitas organizações fazem a mobilização inicial e já pulam para o inventário de dados, mas normalmente o inventário de dados ele é muito pobre. Então por isso que a gente colocou aqui para vocês fazerem um diagnóstico detalhado primeiro. O diagnóstico vocês podem fazer num documento comum, como eu comentei antes com vocês. Quais são as etapas do inventário de dados? O inventário de dados ele tem 7 etapas, tá? A primeira etapa é coletar os dados pessoais, a segunda é armazenar, a terceira tratar, a quarta processar, a quinta comunicação e relacionamento com os titulares dos dados, a sexta compartilhamento com parceiros, fornecedores e a última é a finalização do tratamento e a exclusão dos dados, tá? Então essas 7 etapas normalmente elas vão estar descritas aqui dentro do inventário de dados, tá? Bom, o inventário de dados ele deve minimamente conter os seguintes componentes. Então, o mapa de sistema, banco de dados, repositórios, integração, transferência de dados, o contexto geral que os dados estão, resumo do processo, descrever o processo resumidamente, composição das bases legais, atributos e o dicionário de dados. Vocês podem abrir o documento que vocês têm ali, o exemplo que vocês têm como recurso, o inventário de dados que eu anexei aí como recurso para vocês. Bom, eu vou abrir o meu aqui para vocês verem, ó. Então aqui nós temos um modelo de inventário de dados, ó. Esse modelo de inventário de dados, ele compõe tudo aquilo que a gente viu nas etapas anteriores, tá? Etapa 1, 2 e 3 até chegar na quarta, que é o inventário de dados. Então aqui, ó, no inventário de dados, como é que vocês vão fazer o inventário de dados? O inventário aqui, vocês vão colocar, por exemplo, o nome do inventário, por exemplo, recrutamento e seleção de novos candidatos, por exemplo, tá? Qual que é a referência do inventário? Ele é o inventário número 1. Aqui, ó, notem que vocês têm uma outra planilha junto, que é a lista de inventário. Então aqui vocês vão colocar, ó, também, tá? A ID de referência, a data de criação, a data de atualização desse inventário, qual que é a finalidade de tratamento, se ele trata dados pessoais sensíveis, tá? E aqui vocês vão colocar quem que é o controlador e os dados do encarregado do DPO, tá? A data de criação, então eu vou colocar, por exemplo, 15/2/2021. Data de atualização por enquanto não tem. Qual que é a área de negócio? É a área de recursos humanos. Botão S aqui. Isso. Beleza? Aqui vocês vão colocar quem que é o controlador. Você vai colocar o nome, o endereço, o CEP, o telefone, o e-mail dessa pessoa física, tá? Quem que é o encarregado? Encarregado de dados é o DPO. DPO fulano, o endereço tal, CEP tal. Notem também que nessa planilha, ó, a gente colocou os comentários aqui, ó. Então, se vocês vierem nesse cantinho vermelho aqui, ó, ele diz, ó, por exemplo, o que quer dizer esse 1.5 área de negócio? É a área de negócio responsável pelo tratamento dos dados, tá? Então você vai colocar quem que é o operador? Quem opera os dados? Quem que coleta? Quem coleta os dados, por exemplo, tá? Você vai colocar o nome da pessoa. Aqui embaixo você vai responder na fase do ciclo de vida do tratamento dos dados. Essa pessoa que coleta, o operador, ele trabalha na coleta? Sim. Ele trabalha na retenção? Não. Ele trabalha no processamento? Sim. Ele trabalha com compartilhamento? Não. Ele trabalha com eliminação dos dados? Não. Então isso você vai responder conforme o operador que você disser aqui na sua organização. Aqui você vai descrever o fluxo. Se vocês quiserem desenhar o fluxo mesmo de como que funciona, vocês podem desenhar e anexar aqui dentro o desenho do fluxo. Pode desenhar no Visage, no Visio, ou senão vocês podem descrever também, tá? Não tem problema não. Mas é para realmente ficar documentado. Bom, aqui a gente vai ver, ó, qual que é a abrangência do tratamento. Qual que é a abrangência geográfica? Eu trato ele nacionalmente apenas, né? Fonte de dados utilizada para obtenção dos dados pessoais. Eu utilizo através de um portal web. Vocês podem descrever aí, tá? Finalidade do tratamento. Para que eu preciso desses dados? Para recrutamento e seleção de novos candidatos. Qual que é a finalidade? Qual que é a previsão legal, né? E qual que é os resultados pretendidos? Tá? Que resultados que eu quero ter retendo esses dados? Bom,
Depois nós vamos para as categorias dos dados, e aqui vocês vão colocar, por exemplo, documentação. Eu trato dados pessoais como CPF, RG, número de convênio? Ah, sim, então eu vou colocar aqui, vou selecionar, tá? Já tem os dados pré-definidos, vocês podem clicar aqui na lista, ó. Então tem o não se aplica e tem os exemplos de dados. Então, por exemplo, assim, ó, o segundo aqui, ó, dados pessoais. Ah, eu trato o nome da despesa? Sim. Dados familiares, como por exemplo, dados de cônjuge? Não. Então você pode colocar o não se aplica. Ah, esses dados de documentação, qual que é o tempo de retenção? Ah, é indeterminado ou é 6 meses. Vocês podem colocar aqui, tá? Qual que é a fonte de retenção? Ah, a gente retém de um sistema ERP, por exemplo, tá? Qual que é o nome da base de dados? Tá? Isso aqui daí a área de tecnologia e informação pode ajudar vocês. Qual que é o nome da base de dados? É banco de dados, né? Ah, não, é um diretório de rede, é um papel físico, é um HD externo. Então aqui vocês têm diversos nomes de base de dados. Então, cada categoria desses dados aqui, de tipo de dado que vocês têm, vocês vão selecionar se vocês trabalham com esses dados ou não nesse processo de recrutamento e seleção, por exemplo, aqui, né, que eu estou fazendo. E caso contrário, vocês vão deixar um não se aplica. Se tiver algum outro tipo de dado que não está especificado aqui em cima, vocês podem colocar nessa opção aqui, ó, outros, especificar, tá bom? Bom, depois vocês têm aqui, ó, a categoria dos dados sensíveis. A gente trata, por exemplo, trata dados que revelem origem racial ou ética. Ah, não se aplica. Pode colocar ali, não se aplica. Tá? Se vocês tratarem, vocês vão colocar um sim. E aqui vocês vão colocar o tempo de retenção, qual que é a fonte e qual que é o nome e qual que é a base de dados. Se é um banco de dados, se é uma planilha ou o que for. Tá? Tranquilo? Item 8 são os dados pessoais sensíveis. O item 9 é a frequência. Então, por exemplo, qual que é a frequência do tratamento? Ela é diária? Não, ela é semanal, mensal. Vocês vão documentar aqui. Qual que é a quantidade? Qual que é a quantidade de dados pessoais nesse processo que vocês tratam diariamente? Por exemplo, se eu colocar diariamente aqui, vou ter que calcular quantos dados pessoais mais ou menos diário que a gente trata nesse processo. É 1.000, 2.000? Vocês vão colocar aqui. Categoria dos titulares dos dados. Então, o titular do dado, ele é o quê? Ele é um cliente, ele é um associado, ele é um dependente, ele é um eleitor, um empregado, um estudante. O que ele é, né? Vocês vão colocar aqui e vão descrever. Vão descrever essa categoria dele. Se ele tiver mais que uma, vocês podem colocar a categoria 2. Se vocês tratarem dados de crianças ou adolescentes menores de 16 anos, vocês vão colocar sim, tá? Além de crianças e adolescentes, trata algum outro dado vulnerável, de outro grupo vulnerável, como pessoas com problemas mentais, algo nesse sentido, tá? Que não possam responder por si, vocês podem colocar aqui sim e descrever que tipo de pessoas que são. O item 11, compartilhamento de dados pessoais. A gente compartilha com alguma instituição? Sim, compartilhamos com, por exemplo, a Receita Federal. E aqui vocês vão descrever qual que é a finalidade do compartilhamento. O item 12, vocês vão precisar da ajuda da área de segurança da informação, porque vocês vão colocar as medidas de privacidade que vocês já estão aplicando para esse processo. Por exemplo, compliance com privacidade, consentimento e escolha, continuidade de negócio. Que políticas e práticas vocês já têm como forma de controle para esse processo, tá? Esse processo como um todo, tá bom? Vocês podem ter aí 2, ou se tiver mais, vocês podem clicar aqui, copiar a linha e colar de novo e ir adicionando outras medidas, tá bom? Item 13, transferências internacionais de dados. Vocês fazem transferência por exemplo, em organizações fora do Brasil? Fazemos. Qual que é a organização? Quais são os dados que são transferidos? Tipo de garantia para transferência? A gente tem um contrato? Não tem. Tem algum termo? Tem. Qual que é o termo? Tá? Então, isso que vocês precisam citar aqui também. O item 14 e o último item, normalmente, quando está previsto em contratos e serviços de soluções de tecnologia, por exemplo, que tem dados pessoais. Então, se tem algum contrato
por exemplo, de contratação de serviço que trata dados pessoais. Qual que é o número do contrato? Vocês vão colocar. E que esteja vinculado, logicamente, a esse processo de recrutamento e seleção. Se tiver algum contrato que está vinculado com esse processo, vocês vão colocar qual que é o número do contrato, o objetivo e quem que é o gestor, o e-mail do gestor do contrato. Isso precisa estar documentado aqui também. Tranquilo, galera? Isso aqui, então, é um modelo de inventário de dados. Com esse inventário de dados, vocês vão conseguir mapear todos os processos que tratam dados pessoais e, a partir disso, vocês vão conseguir trabalhar já no mapeamento desses dados todos e ver que medidas de segurança vocês vão poder já atribuir a eles ou precisar desenvolver. E também aqui vocês vão delegar, por exemplo, quais são a finalidade do tratamento, qual que é a previsão legal que a gente vai utilizar, é consentimento, é legítimo interesse, o que é, né? Então, nesse inventário vai ficar isso bem documentado, tá bom? Esse modelo vocês têm como recurso desta aula. Bom, seguindo aqui então, na etapa 4, então é a realização do inventário de dados pessoais. Bom, ao final então da elaboração do inventário, é necessário elaborar um relatório e apresentar esse relatório junto ao nosso Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, que foi constituído lá na etapa de mobilização inicial. Então, baseado no relatório de inventário de dados, você terá ao final dessa etapa os seguintes entregáveis. Então, a gente vai ter o inventário de dados, o mapa de sistema, banco de dados, repositório e transferência, o contexto geral dos dados, composição das bases de dados, dicionário dos dados, as classificações de cada tipo desses dados, né, que eles já estão compostos lá dentro do inventário, mapeamento dos riscos atualizada, atualização da documentação dos processos, procedimentos e atividades levantada nessa etapa inicial, atualização do diagnóstico detalhado e o DPI. O DPI vai ser o Data Protection Impact Assessment atualizado, que é um documento de avaliação e impacto de privacidade e proteção de dados. Tá? A quinta etapa dentro da fase de preparação, né, não menos importante, é estabelecer a governança do programa de privacidade e proteção de dados. Cumpridas as etapas anteriores, cabe agora então a gente governar esse DPMS. Essa governança deverá assegurar a implementação efetiva e manutenção. Tá? O DPMS, como a gente pode dar uma olhada aqui, ó, ele tem algumas etapas de estratégia de privacidade de dados, atribuição clara dos papéis e responsabilidades, políticas de privacidade e proteção de dados, gestão dos direitos dos titulares dos dados, gestão de compliance de parceiros e fornecedores, plano de treinamento e conscientização, plano de gestão de crises e implementar o que a gente já viu nas aulas passadas, que é o by design e o by default, né? O privacy by design e o privacy by default em produtos e serviços. Tá? Ao final dessa etapa, então, a gente vai ter toda a estratégia de privacidade de dados da organização, um documento oficial, a estrutura organizacional da governança do programa. Então vocês vão ter que desenhar, né, a estrutura. Temos a direção, abaixo nós temos, por exemplo, a área de compliance, nós temos a área de governança e abaixo delas as áreas de negócio, por exemplo. Indicadores de gestão e controle de privacidade e proteção de dados, política de privacidade e proteção de dados, gestão dos direitos e titulares dos dados, gestão do compliance de parceiros, gestão de crises para incidentes críticos em privacidade e segurança, ferramentas de segurança e privacidade, plano de treinamento e conscientização em parceria com o RH da organização e o plano de implementação do Privacy by Design e o Privacy by Default em produtos e serviços. A etapa 6 aqui dentro da preparação é elaborar então o plano de ação de implementação do DPMS. A última etapa ela deve ser elaborada uma visão única e integrada do roadmap de implementação. Essa visão vai ser útil para a apresentação ao comitê. Aqui nós temos então um desenho, né? Esse aqui eu adaptei lá do livro da Viviane Nóbrega de Maldonado, que aqui a gente mostra realmente todas a fase 2 do caso de implementação, a fase 3 do gerenciamento e quais são as frentes. Então a frente, por exemplo, processos e pessoas, tecnologia, segurança, jurídicos e os entregáveis. Então todas essas frentes elas precisam ser
trabalhadas e elaboradas para que a gente consiga alcançar o objetivo final, que é o SGPD. A etapa 6, dentro da preparação, nós vamos ter aqui então a visão geral da estrutura organizacional, onde a gente vai elaborar um plano de implementação do DPMS. Elaborar um cronograma que considere a sincronização de diferentes frentes em paralelos e entregas integradas. Esse cronograma ele deve ser apresentado então, junto ao plano de implementação, onde ele deve conter o grupo macro de ações, quem são os responsáveis, os deadlines, entregas parciais, alocação de profissional, investimentos e custos, se tiver, né? Riscos do projeto e ações de mitigação. E os próximos passos que terá após a conclusão de tudo isso aqui. Conclusão da fase de preparação. Então, a gente, nessa fase de preparação, a gente pode concluir aqui que um tom concreto e prático de uma jornada, né, de implementação, onde que a gente vai ter diversos desafios como mudanças de processo, cultura, arquitetura de soluções tecnológicas, formas internas de segurança, até mesmo alguns costumes que os profissionais possam ter, que a gente vai precisar trabalhar. Então, tudo isso vai ser levantado, a gente precisa levantar tudo isso nessa primeira etapa de preparação. Ela é uma etapa muito importante porque não pode ficar nada de fora. Se ficar alguma coisa de fora, vai chegar no final, na fase, por exemplo, de desenvolvimento ou implementação, e a gente vai se lembrar, a gente vai ter que reestruturar todas as fases anteriores. Então, nessa etapa de preparação, a gente orienta que vocês levem um tempo a mais, tá? Nem que vocês não perca, não vamos usar essa palavra, vou perder tempo. Não, você vai ter que trabalhar um tempo a mais nessa etapa, focar nessa etapa para que não fique nada de fora, nenhum processo, nenhuma área, nada, para que você não precise depois rever tudo e reestruturar tudo novamente, o seu plano de um sistema de gestão de proteção de dados, tá? Bom, então a fase de preparação ela está concluída, tá? Agora, a próxima aula, nós vamos para a fase número 2, a etapa número 2, que é a organização, onde que a gente vai estabelecer as estruturas e mecanismos operacionais para a necessidade de privacidade. Bom, continue estudando e um forte abraço e até a próxima.